Segundou, estamos aqui bombando para começar mais uma semana com o 57 em 7. Passou a Páscoa, passou o Carnaval, dólar sobe, dólar desce, a guerra com Trump diz que passa, diz que aumenta, diz que resolve, diz que não resolve. E algumas pessoas estão me dizendo o seguinte: Carlos, não vai dar para fazer 57 em 7. O cenário é eleição, acabou de gente mudar de partido, o caso do Master, e vai se alinhando inúmeros motivos, inúmeras razões para se esquecer do 57 em 7. Então, o meu ponto com você é a gente botar um pouco de foco na nossa conversa de hoje. Vamos ser objetivo. O que te impede? O que está te segurando? Ir atrás do teu sonho. O que está te segurando? Né? Tenho conversado com famílias que têm seus próprios negócios. Uns vão bem, outros estão com mais dificuldades, outros, mas estão trabalhando. E a pergunta é: o que está te segurando? O que está impedindo de você segurar seu sonho ou ir atrás do seu sonho? Se você tem o teu negócio, que a parte mais difícil é começar, ter cliente, ter produto, ter lucro vem em seguida, ter lucratividade vem depois, como objetivo. Pode ser até que você comece um negócio e ele comece lucrativo sem você perceber muito. Mas o fato é que, se você já tem o negócio, já está funcionando, dá para ir atrás de aumentar a lucratividade, porque é regular a máquina, então. Aí achar os caminhos de expansão. Então, muitas vezes, a questão do desânimo, eu não estou aqui fazendo, né, uma automotivação. Eu estou te dizendo o seguinte: que sejam lá, ou seja lá, quais forem as circunstâncias, é uma questão de adaptar a máquina. Às vezes é crescer, às vezes é diminuir, para aumentar a lucratividade, às vezes é diminuir custo, aumentar a lucratividade. Pode ser que o mercado esteja te oferecendo oportunidades de abrir novos mercados, introduzir novos produtos. Tem diferentes caminhos, tem diferentes estratégias, mas aumentar a lucratividade sempre é possível. É ajustar. Então, de novo, um pouquinho do que nós estamos falando, é mexer nesses 4 pilares, que é cliente, produto, marketing digital, que é marketing, né, que é o marketing de hoje, e conversão de vendas. Mas o principal pilar, ouça isso que é para você que eu estou falando, o principal pilar é o pilar da liderança de alta performance. E a liderança de alta performance começa na tua automotivação. Então, se essa é uma segunda-feira que veio de um feriado e parece que abril não vai ser bom, ou parece que as coisas não estão te animando, nós vamos ter que mexer no 5º pilar, que é o pilar da tua automotivação, da tua autoliderança. E, de novo, eu não estou falando de programa de motivação pessoal, e sim de realidade, de ajuste de foco. É o ajuste de foco pessoal alinhado com o ajuste de foco dos seus negócios é o que poderá fazer a tua lucratividade aumentar, e ao aumentar a tua lucratividade, a oportunidade de reinvestir ou de propiciar, né, a realização de planos, sonhos, novos projetos e assim por diante. Então, muitas vezes, nesse começo de ano, né, de repente estamos em abril, de repente tem Copa, de repente tem eleições, de repente há uma certa dúvida, principalmente na incerteza da economia mundial. Pode ser que justamente aí é que surjam oportunidades para você.
Pode ser que aí surjam as melhores oportunidades para você. Então, na nossa live de hoje, eu estou te convidando a dar uma olhada para si mesmo, dar uma olhada para o teu ambiente, dar uma olhada para a tua equipe, dar uma olhada para os teus sócios, né? Mesmo que teu sócio seja o teu cônjuge, dá uma olhada para os teus clientes, dá uma olhada para os teus produtos, dá uma olhada para a tua campanha, para o teu marketing digital. E quando eu falo em marketing digital, pessoal, veja bem, tem grandes influencers que trabalham com marketing só orgânico. Tem outros influencers que trabalham com orgânico e pago, com tráfego. Mas tem gente que já está estabelecido há muito tempo e trabalha só no orgânico. E só com orgânico tem sucesso. Então, tem sempre aquela pergunta, mas Carlito, isso aí é para quem já está antigo, é para quem já está mais de 10 anos nas redes sociais. Sim, e quem está mais começou antes, né? Existe um ditado mineiro lá, né, que diz que o boi que chega lá no riacho primeiro bebe água limpa, né? E é verdade. Então, tem gente que chegou antes, que começou antes com o marketing digital e hoje navega com muito mais autonomia, com muito mais eficiência, com muito mais resultado. Eu poderia ter começado 10 anos atrás, bobeei. Gente, o que passou, passou. O que a gente tem que fazer é o agora, o que a gente tem que resolver é o hoje, para ter reflexo no amanhã. Mas, né, não dá para viver de saudade. Então, essa fala minha aqui para você, claro que ela vale para mim, ela vale para todos nós, né? Ela vale para quem está nos negócios. E é claro que pode ser um momento até que a gente, às vezes, pessoalmente está num momento de exaustão. Mas o ponto é isso. Olha, adianta a gente reclamar, adianta a gente dizer estou cansado, estou morto, estou desanimado, adianta você pensar, não, vou embora do Brasil, não quero, não está por aqui. Cara, o mundo não está pior, não está melhor que o Brasil, né? Claro que a gente pode achar, né, pontos específicos, situações específicas, mas de modo geral não está melhor, né? Então, o ponto é, o melhor que a gente tem que fazer é olhar para os nossos recursos e mapear oportunidades. É com isso que a gente desenha uma estratégia. Ir atrás de oportunidades. E às vezes é não só pesquisar, mas é conversar com pessoas. Conversando com diferentes pessoas, às vezes dá uma olhada para fora do teu setor, dá uma olhada para outros players, né? E com isso você vai vislumbrar oportunidades e com isso você vai vislumbrar caminhos. Lembrando sempre isso, que nada é moleza, nada é fácil. Se fosse muito fácil, já tinham feito. Então, se a tua situação não está fácil, maravilha, você está no lugar que deveria estar. Se tua situação está fácil, opa, você é um privilegiado. Então, foca, porque se ela está fácil, outras pessoas vão descobrir que teu mercado é fácil e vão entrar e vão concorrer com você. Então, aproveita para montar uma estratégia, o quê? De tomar a dianteira. Então, basicamente é isso. Se a tua situação está difícil, pode ser que o seu setor esteja difícil, pode ser que o teu negócio esteja difícil, então é a resiliência e o ajuste mais rápido. Quanto mais rápido você conseguir fazer um ajuste na sua máquina, melhor serão as suas condições, porque seus concorrentes que eventualmente estejam numa situação difícil como a de sua também, pode ser que não tenham a mesma velocidade sua, a mesma disposição sua, a mesma criatividade sua para enfrentar o touro à unha. Então, se a situação está difícil, foco, energia, resiliência
e aos 3 F, né? Fé, força, né? Então, fé, força e foco. Os 3, né? Põe os 3 aí. Fé, força e foco. Quando eu falo fé, eu não quero nem ser religioso, mas fé para mim é acreditar no futuro, é acreditar que é possível. Então, fé é construir uma visão de futuro. Foco, mirar para esse futuro, e força, dar o primeiro passo e seguir caminhando. Então, esse é o ponto. Se a situação está difícil, se a situação está fácil, aproveita para aumentar a tua lucratividade e principalmente para ir blindando o teu negócio. Porque o mercado vai descobrir que esse teu mercado, né, que a tua situação está fácil e mais gente vai entrar e concorrer com você. Então, ela não vai ser fácil por muito tempo. Então, se você... Agora, pode ser que tua situação esteja fácil, porque você já se colocou na frente da concorrência com vantagem estratégica. Então, maravilha, se mantenha, né, à frente, se mantenha criando novos produtos, novos formatos e assim por diante, que poderão justamente manter você numa situação fácil, mas numa situação fácil, rapidamente mudando na frente do mercado e deixando então seus concorrentes comendo poeira. Né? Dá para contar casos, né? Casos de quem usa, por exemplo, essa estratégia da inovação. Tradicionalmente, a Gillette sempre fazia isso. A Gillette sempre tinha um produto novo de barbear, né? À medida que o mercado chegava próximo já do produto corrente dela, que era de muito sucesso, ela lançava um novo que ninguém tinha, que era uma ideia nova que ninguém tinha, e assim ela mantinha a lucratividade dela. Assim a 3M também, são empresas, estou dando exemplos de empresas grandes, mas que se caracterizam pela inovação e por essa estratégia de se manter à frente da concorrência. Você é pequeno empresário, você não é a 3M, você não é a Gillette, você é uma pequena empresa, um pequeno negócio. Você pode usar essa estratégia? Pode usar essa estratégia. Ela é aplicável no pequeno negócio, mas não é tão comum assim. O mais comum é uma situação difícil, um mercado concorrido, e você ter que diferenciar, de se diferenciar, de você achar teu nicho, achar diferenciais no seu produto e achar identidade com seu cliente, principalmente isso. Ainda hoje eu estava revendo um artigo do Peter Drucker. Peter Drucker já faleceu, mas é um ícone, né, um nome da administração, e ele justamente falando, né, dessa identidade, do sucesso do negócio. Ele tem que ter uma identidade com quem está à frente dele, passa justamente por isso, né? O casamento dos seus valores com os valores dos seus clientes, com os valores dos seus fornecedores, com os valores dos seus colaboradores, essa identidade de valores cria um amálgama, né, que vai dar maior sustentabilidade, maior resistência, maior resiliência ao seu negócio. Então, esse acaba sendo um ponto importante, determinante para, num momento de incerteza, num momento de que parece que as forças estão se minando, né, que as forças estão se esgotando, a Selic diz que vai baixar e não baixa, o dólar diz que vai manter uma tendência e não mantém, os cenários de que a economia então agora vai deslanchar, né, e eu sou sempre muito otimista e sempre acredito nisso, né, a gente tem que ter um choque de realidade. Mesmo sendo muito otimista, como eu sou, o fato é que o cenário otimista hoje é achar oportunidades num ano difícil. Basicamente é isso, achar oportunidades num ano que tem muita coisa absorvendo as forças da economia e do crescimento. É nesse cenário de dúvida, de incerteza, que você tem a maior chance de sucesso à medida que você invista em pesquisar as 4 componentes do 57 em 7. Se você
mergulhar nelas, são coisas que você já tem, e você aumentar a sua eficiência, mais a sua eficiência pessoal, você tem grande chance de ajustar sua máquina num ano que as empresas estão andando de lado, em que os negócios estão andando de lado. Ainda hoje, né, estava aí olhando uma coisa histórica, né? Claro que é só um caso, mas é o caso do meu avô, né? Meu avô mineiro, cafeicultor, na crise de 29 ele comprou fazenda. Ele expandiu a produção dele. Ele quase que dobrou o tamanho das fazendas dele. Então, para ele, a crise foi uma oportunidade. E a gente pode se inspirar, num caso como esse, de o enfrentamento da crise, o enfrentamento da... Nós não estamos em crise, né? Teoricamente, o PIB brasileiro continua crescendo, a inflação diminuindo. Então, teoricamente, nós não estamos em crise. Nós estamos, talvez, cansados, né, desse cenário que não se clareia, não aponta uma direção firme. Então, nesse cenário, isso, né, esse marasmo, essa falta de perspectiva, nem negativa, nem positiva, pode ser uma boa oportunidade para você, para mim, para os nossos negócios, para enfrentar e crescer. E os 57 em 7, sim, vou crescer 57%, sim, dá para crescer, mas ele é consequência. O que a gente precisa é, com a perspectiva do 57 em 7, crescer os primeiros 3%, os primeiros 5%, os primeiros 10% de aumento de lucratividade. À medida que você vai fazendo, né, musculatura, né, que é academia mesmo, à medida que você vai fazendo exercício, implementando, treinando e conquistando, os resultados vêm. Então é isso, né, que eu quero colocar aqui para vocês. Nesse momento, passou o Carnaval, passou Páscoa, parece que de repente o ano vai ficar curto. É hora de você ajustar sua máquina. Não precisa ser para coisas grandes, ajusta para coisas pequenas. Mas nas coisas pequenas vamos começar a mudar o hoje, vamos começar a mudar o agora, vamos começar a mudar o já. Os grandes resultados pode ser que venham esse ano, pode ser que venham o ano que vem, mas com certeza eles não vêm se a gente não começar a mudar. Com certeza eles não vão acontecer se nós não dermos os primeiros passos. Com certeza eles vão ficar cada vez mais fracos à medida que você se desanime. Então o ponto é, não desanima, mas não é porque eu sou otimista. Não desanima porque se você tem uma máquina que está funcionando, é muito melhor do que uma máquina que está parada. É muito melhor do que uma máquina quebrada. Você tem uma máquina que está funcionando, então dá para ajustar. Essa é a melhor condição. A melhor forma de crescer, melhor forma de aumentar, melhor forma de correr e ganhar resultados é ter uma máquina já em operação. Mesmo que não esteja em operação plena, mesmo que não esteja com resultado pleno, mesmo que ainda falte muita coisa. O importante é que, né, é um ditado, eu gosto muito desse ditado de Martin Luther King, que diz, olha, eu posso ainda não ser aquela pessoa que eu gostaria de ser, mas com certeza eu já não sou quem eu fui no passado. E assim seja a sua empresa, né? Pode ser que você não esteja no lugar, no resultado que você gostaria de estar, mas você com certeza pode estar melhor, muito melhor do que você já esteve. Então é esse o desafio. Se você ainda não veio para a imersão, não começou a usar ou testar as ferramentas do 57 em 7, vai lá na minha bio no Instagram,
faça a sua inscrição, é uma taxa irrisória, e vem começar a usar essas ferramentas para você ver como é possível você buscar resultados e crescer. Um beijo no coração e uma boa semana para você.